161. Aspas. Ele está possesso do demônio. Fecha aspas. João capítulo 10. Muitas vezes dizem os textos evangélicos que julgavam a Jesus possesso do demônio, quer os sacerdotes, escribas e fariseus, quer os seus familiares. Jesus fora um tremendo revoltado contra as avalanches de erros, principalmente os erros daqueles que passavam e passam por mestres em Israel, ou ministros de Deus, nada mais sendo que fabricantes de simulações, fanatismos e comercialismos pagãos. E tudo continua na mesma, 20 séculos depois, porque o caminho do Senhor foi substituído pelo romanismo, isto é, como disse Pedro, a porca lavada de novo revolveu-se no lodaçal e o cão volveu ao seu vômito. E a reposição das coisas no lugar, o espiritismo ou o Pentecoste redivivo, continua sendo coisa de Beelzebu, continua sendo possesso do demônio para aqueles que com a verdade jamais quiseram coisa alguma, porque dos engodos e das simulações sempre tiraram seus grandes proveitos mundanos. 162. Aspas. Eu e o Pai somos uma mesma coisa. Fecha aspas. João capítulo 10. Em outros livros nossos, esta questão foi muito bem exposta. Entretanto, é bom lembrar, não é individualmente a identidade, mas sim vibratória, mas sim por efeito representativo e por delegação. O espírito evolui, cristifica-se, penetra o sentido de divina ubiquidade de Deus ou Pai e passa a ser o seu verbo ou representante na direção de mundos e de humanidades. Tantas quantas vezes Jesus afirma ser igual ao Pai, afirma ser distinto e estar agindo por delegação. Não há aqui contradição de Jesus, nem em parte alguma. Porém, daqueles que não conhecem estas realidades e por isso dão falsas interpretações às suas palavras. 163. Aspas. Vós sois deuses. Fecha aspas. João capítulo 10. Isto já era conhecido de dezenas de milhares de anos, já formava na sabedoria antiga, na ciência dos mistérios. Todos somos partículas divinas manifestadas, sujeitas a processo evolutivo e destinadas a uma sagrada finalidade. Jesus é o divino modelo apresentado pelo Pai para que cada um saiba, por evolução, a que grau deve atingir. Não adiantam as patacoadas religiosistas dizerem o que dizem. Deus não interroga a ninguém pelos seus feitos. E como bem disse Jesus muitas vezes, a sabedoria de Deus será respeitada ou justificada pelas gerações futuras, pelo homem mais evoluído das eras por vindouras. 164. Aspas. O Pai está em mim e eu no Pai. Fecha aspas. João capítulo 10. O Pai está em tudo e em todos, porque é a divina essência do universo. É onisciente, onipresente e onipotente. Nada é fora de Deus, porque Deus é o único emanador e Senhor de tudo. Deus é essência infinita, não é pessoal ou formal, por isso mesmo que é o alicerce sagrado de tudo. Estando o Pai divino em Jesus, que foi apresentado como divino modelo, quer dizer que está em tudo e em todos. Se o modelo deixa de ser respeitado como modelo, com o que devemos fazer a modelação? Todavia, para isto ser conhecido, necessário se faz que as criaturas abandonem os religiosismos ignorantes e mentirosos que enceguecem as almas. 165. Aspas. Os 12 e a sua missão. Fecha aspas. Mateus capítulo 10. Se as letras não tivessem sido adulteradas ou arranjadas de tal modo pelos compiladores, diriam que Jesus saiu das margens do Mar Morto com 72 discípulos, escolhendo 12 dentre eles, para homenagear as 12 tribos de Israel. E com a grande eclosão mediúnica do Pentecoste,
tudo se iria prolongando pela humanidade. Cumpre observar o que diz o capítulo 10 de Mateus sobre os fenômenos mediúnicos que acompanhariam os discípulos de Jesus. Aspas, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala em vós. Fecha aspas. A Igreja Viva de Jesus Cristo, estabelecida sobre a revelação ou o batismo de Espírito, essa é que devia ficar e que ficou até o quarto século, quando Roma tudo perverteu. 166. Aspas. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Fecha aspas. Mateus capítulo 10. A função da verdade é pôr a mentira em polvorosa. A função do conhecimento é pôr a ignorância em debanda. A função da virtude é afugentar o vício. A função de um Cristo é exemplificar a lei de Deus. A função da lei de Deus é não recomendar religião alguma para encarecer a necessidade de exercitar a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude. É muito fácil descobrir a briga de Jesus contra quem e o quê. E se você, leitor amigo, for sincero com você mesmo, bem saberá como proceder para vir a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. 167. Aspas. O divórcio. Fecha aspas. Marcos, capítulo 10. Convém ler o que ficou dito sobre o assunto no livro A Bíblia dos Espíritas. Também se acha ali o comentário sobre as riquezas temporais. 168. Aspas. Para com Deus todas as coisas são possíveis. Fecha aspas. Marcos capítulo 10. E Deus quer que seus filhos conheçam, porque deverão ser os seus cooperadores. Os Cristos planetários são filhos que evoluíram, tornaram-se diretores de mundos e de humanidades. Os religiosismos, entretanto, dogmatizam em torno de seus estatutos ignorantes e errados, chegando ao ponto de pretender impor a Deus as suas patacoadas. Letras mortas, adulteradas e adulteráveis, eles fazem questão de impingir a todos, inclusive a Deus, enquanto que a revelação, antigamente chamada Palavra de Deus, eles dizem que é coisa de Beelzebu. 169. Aspas. Não me pertence a mim o conceder-vo-lo. Fecha aspas. Marcos, capítulo 10. Tiago e João pediram grandes postos na hierarquia espiritual. No outro texto está que foi a mãe deles quem isso pediu para seus filhos. Não importa essa particularidade, o que importa aqui é saber que Jesus é o divino molde, o mestre, mas não o supremo juiz, que é Deus. Quando em outros pontos diz que Jesus se arvorou em juiz ou que tomou o lugar de Deus, convém saber que isso não saiu da boca de Jesus. A lei e a justiça a Deus pertencem, e os Cristos sabem disso muito bem. Quanto ao problema da hierarquia espiritual, é questão íntima, é por evolução, não adianta interferências de segundos ou terceiros. A tal de salvação de graça é um mistifório inventado por homens. Por acreditar nessa absurda concepção, muita gente grita, Senhor, Senhor, nas regiões de trevas, sem ser ouvida. 170. Aspas. E a dar a sua vida pela redenção de muitos. Fecha aspas. Marcos, capítulo 10. A cada um será dado segundo as suas obras, na eternidade e no tempo, na terra e nos infinitos mundos. Uma é a lei de harmonia, e ninguém a derrogará. Os quitandeiros de simulações é que inventaram isso, pretendendo ficar entre Deus e seus filhos, mercadejando idolatrias e tirando proveito de tudo, mas proveito material e imediato. Jesus, como Cristo planetário, veio ensinar o caminho da redenção. Tome cada um a sua própria cruz, como ele tomou a dele, que tudo estará certo.
Jesus, como divino modelo, não é responsável pelas liberdades de quem quer que seja. As relativas liberdades são garantidas por Deus e cada um, pelo uso que fizer, terá que responder.